Vamos iniciar agora a nossa aula de história, fazendo uma recapitulação do conteúdo fixação dos grupos humanos. Esse conteúdo foi passado para vocês na semana passada através de um vídeo. Então, hoje nós vamos só recapitular para então podermos fazer a correção da atividade. Então, o texto ele começa falando sobre o período anterior ao desenvolvimento da escrita, ou seja, a escrita ela surgiu há 6.000 anos atrás, mas antes do surgimento dessa escrita, antes do homem começar a criar essas letras, a utilizar essas letras, esse período ficou conhecido como pré-história, ou seja, antes da escrita, tá? E esse período, ou seja, a pré-história, ela foi dividida em diferentes fases, e essas fases levavam em consideração os tipos de ferramentas que foram criados pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos. A criação e o uso desses utensílios estão diretamente relacionados ao modo de vida das populações. Então, aqui nós temos várias peças utilizadas, várias ferramentas que foram criadas pelo homem na pré-história. Então, essas ferramentas, esses utensílios, eles eram feitos, na sua maioria, de pedra, mas não somente pedra o homem utilizou nessa época. Ele também utilizou a madeira, também utilizou ossos e chifres de animais para fazer seus utensílios e também fazer as suas armas. Então, uma das fases em que a pré-história está dividida é chamada período paleolítico. Então, nesse período, no período paleolítico, ou seja, período em que foram criados os primeiros utensílios de pedra, os primeiros objetos, as primeiras armas, né? Isso aconteceu cerca de 12.000 anos. Os grupos humanos, ou seja, as pessoas que viveram nesse período paleolítico, eles eram nômades, quer dizer que eles não tinham residência fixa, eles não viviam parados em um lugar. Então, eles viviam totalmente se movimentando, porque eles eram caçadores e coletores. Então, eles chegavam em uma região qualquer, viviam da caça e da coleta de frutos. Quando essa caça e esses frutos acabavam, então eles iam para outra região. Por isso que eles eram chamados de nômade, porque eles não se fixavam, eles não tinham um lugar certo para viver. Foi fundamental desenvolver objetos para caça, coleta e processamento de alimentos. Esses objetos, como as lanças e os machados, geralmente eram feitos de pedra, mas também eles utilizavam, como eu já havia falado, a madeira, os ossos e os chifres. E as suas vestimentas, como é que eles andavam? Eles andavam pelados? Não, eles utilizavam a pele dos animais para fazer as suas roupas. Apesar da diversidade de materiais empregados nos utensílios, ou seja, eles utilizavam madeira, ossos, chifres, pedras para fazer os seus utensílios e ferramentas. Mas o que mais se destacou nesse período foi a pedra. Por essa razão, esse período ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada. E vocês sabem o que é lascada? Então, lascada é quando se bate uma pedra na outra, ela solta lascas. Então, o homem, na época, no período paleolítico, ele ia batendo uma pedra na outra até criar os seus utensílios e as suas armas. Então, a pedra foi a matéria-prima principal usada nesse período. Agora nós vamos para a correção da atividade. Mas antes da gente corrigir a atividade, gostaria que vocês observassem aqui, só um minuto, alguns objetos, algumas ferramentas que foram utilizadas no período paleolítico.
O período paleolítico é uma das fases da pré-história. E a pré-história é o período que antecedeu a escrita, ok? Então, aqui nós temos o seixo talhado, nós temos a biface parcial, biface completo, nós temos a ponta de lança, o arpão, agulha com furo. Então, ó, esses foram os instrumentos criados no período paleolítico, onde a principal matéria-prima para a construção desses utensílios, dessas armas, era a pedra. Aí vamos para a primeira questão. Quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita? Então, antes da escrita, nós tivemos a pré-história. E quais eram os critérios? Em que o homem se baseou para dividir esse período em várias fases? O que ele levou em consideração? Então, ele levou em consideração os tipos de ferramentas criados pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos. 2. Assinale a alternativa que representa características do período paleolítico. Nesse período já havia cidades? Claro que não. O homem já domesticava os animais? Também não. O homem já criava ferramentas feitas de pedra? Sim. Então, você vai lá e marca a letra C. Criação de ferramentas feitas de pedra. O homem fazia o uso de metais? Também não. O homem fazia a produção agrícola? Também não. Então, você vai marcar somente a letra C. Terceira questão. Quais eram os materiais usados nas ferramentas do Paleolítico? Nós sabemos que o principal material era a pedra, mas além da pedra, o homem também utilizava o quê? A madeira, o chifre e os ossos de animais. Então, esses eram os materiais: pedra, madeira, ossos e chifre de animais. Quarta questão e última. Por que o período paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Porque nesse período as ferramentas eram feitas principalmente de pedra. Então, pessoal, concluímos aqui a correção da atividade. Vejam se as respostas de vocês vão de encontro às respostas que eu vou colocar agora aqui no grupo, tá? Cuidado com o uso da letra maiúscula quando for preciso. Vamos lá, já postar as respostas para vocês conferirem direitinho.